Na escuridão dos tempos dos juízes, quando não havia rei em Israel, e cada homem fazia o que parecia reto aos seus próprios olhos, havia uma terra dividida, um povo sem direção, e um Deus que era lembrado apenas quando o desespero tomava conta. O povo de Israel havia mais uma vez se afastado da aliança. Eram dias de caos. Altares aos deuses estranhos se erguiam, enquanto os mandamentos do Deus de Abraão, Isaque e Jacó eram lançados ao vento. E como tantas vezes antes, os inimigos vieram. Dessa vez, eram os filhos de Amon, descendentes dos povos incestuosos da antiguidade, filhos de Ló, inimigos ancestrais de Israel. Eles se levantaram em guerra, tomando cidades, destruindo vilarejos, humilhando tribos. A terra gemia debaixo da opressão. Foi nesse contexto que surgiu um homem improvável. Jefté não era sacerdote, não era juiz, não era nobre, era filho de uma prostituta, filho ilegítimo de Gileade, rejeitado por seus irmãos, expulso de sua casa, desprezado pela sociedade. Cresceu entre os rejeitados, entre os vadios, entre os homens que ninguém queria por perto. E ali, na margem da sociedade, Jefté se tornou forte, um guerreiro, um líder, um sobrevivente. Mas Deus escolhe o que o mundo despreza. E no momento da crise, quando Israel precisava de alguém para liderar contra os amonitas, foram até Jefté. Os mesmos que o haviam rejeitado, agora suplicavam por sua ajuda. E Jefté, ainda marcado pela dor da exclusão, aceitou, mas com uma condição: se vencesse, se libertasse Israel, ele queria ser juiz, chefe, o líder sobre todos. E assim, um pacto foi feito entre um povo desesperado e um homem ferido. Jefté então tentou resolver a guerra com diplomacia. Enviou mensageiros aos filhos de Amon, explicando a história, os direitos de Israel, os limites dados por Deus. Mas os amonitas não ouviram. Queriam guerra, queriam sangue. E foi aí que Jefté fez um voto solene, um voto perigoso. Ele disse: se totalmente deres os filhos de Amon nas minhas mãos, aquilo que da porta da minha casa sair a encontrar-me, voltando eu em paz dos filhos de Amon, será do Senhor, e o oferecerei em holocausto. Um voto, uma promessa feita às pressas, sem sabedoria, sem pensar, sem consultar a Deus. Apenas uma tentativa desesperada de garantir a vitória, como se Deus fosse um ser pagão, manipulável por sacrifícios. E então, Deus deu a vitória. Os filhos de Amon foram esmagados. Israel foi libertado. Jefté triunfou. Mas ao retornar, ao voltar para sua casa, com a glória da vitória nos ombros e o sangue dos inimigos em suas roupas, sua filha saiu pela porta para encontrá-lo, dançando, com tamboris, inocente, sem saber que estava caminhando para um altar de morte. Ela dançava, com alegria, com honra, com pureza. A filha única de Jefté, sua única descendência, sua única herança, saiu ao encontro de seu pai, celebrando a vitória que Deus lhe dera. Seu coração não conhecia o voto que havia sido feito. Seus pés não sabiam que estavam pisando em direção ao altar do sacrifício. E quando Jefté a viu, seu semblante caiu. Ele rasgou suas vestes e gritou: filha minha, tu me abras o coração. Tu estás entre os que me turbam, porque eu abri a minha boca ao Senhor, e não tornarei atrás. Ele sabia, ele havia falado com precipitação, havia feito um voto insensato, e agora, o que saíra de sua boca o condenava, e arrastava sua filha consigo. Mas a jovem não gritou, não reclamou, não se revoltou, apenas disse: Pai meu, se com efeito abriste a tua boca ao Senhor, faze de mim conforme o que prometeste, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. E então ela fez apenas um pedido: 2 meses. 2 meses para chorar sua virgindade com suas companheiras, nas montanhas.
2 meses para lamentar não um pecado, não um crime, mas o destino cruel de jamais conhecer o amor, o casamento, a descendência. Ela chorou sua virgindade, porque era tudo o que possuía. E ao final dos 2 meses, ela voltou para o pai, voltou para ser entregue como voto, voltou para o altar, voltou para morrer. Aqui, a Escritura permanece em silêncio, não nos dá detalhes, não nos diz como foi feito, não nos descreve o sacrifício, apenas declara: e cumpriu nela o voto que tinha feito. E uma sombra caiu sobre a história, uma sombra de dor, uma sombra de mistério, uma sombra de silêncio. Alguns estudiosos tentam suavizar o texto. Alegam que Jefté não a sacrificou literalmente, mas a dedicou ao serviço perpétuo no templo, como virgem consagrada. Mas o texto bíblico, nu e cru, carrega uma tensão incômoda. Ele diz que Jefté ofereceu em holocausto, e um holocausto é uma oferta queimada, um sacrifício total, uma morte. E se assim foi, então Israel, mesmo após a vitória, voltou a provar o gosto do sangue inocente. Não foi Deus quem pediu, não foi o Espírito que exigiu, não houve mandamento divino que aprovasse tal ato. Foi o homem, e sua boca precipitada. Foi o desejo humano de garantir o favor divino com barganhas. Foi a tentativa de manipular o Altíssimo com promessas feitas no calor da guerra. E quem pagou o preço foi a filha. E então, o silêncio pairou. Não há registro de que Deus tenha respondido. Não há profeta que tenha falado. Não houve relâmpagos, nem voz dos céus, nem juízo imediato como no tempo de Nadab e Abiú, que morreram por oferecer fogo estranho diante do altar. A Escritura silencia, e o silêncio grita, porque ali, entre as montanhas de Gileade, uma jovem morreu não por ordem divina, mas por um voto humano precipitado. E por séculos, a tragédia ecoou entre as mulheres de Israel, tanto que, até o fim daquela geração, elas se reuniam todos os anos por 4 dias, para lamentar a filha de Jefté. Ela se tornou um símbolo, um memorial, um lembrete de que os votos diante de Deus são coisa séria. Mas também, um alerta: não se promete a Deus o que ele não pediu. Na Bíblia, votos são comuns. Ana prometeu seu filho ao Senhor, e nasceu Samuel. Jacó fez voto no caminho de Betel. Paulo fez votos durante sua jornada missionária. Mas todos esses votos foram feitos com discernimento, com reverência, com entendimento. O voto de Jefté foi feito como um negócio, uma barganha com o divino. E isso o levou à tragédia. Quantos, hoje, ainda agem como Jefté? Quantos, diante da crise, dizem: Senhor, se tu me deres isso, eu farei aquilo. Se tu me curares, eu te servirei. Se me deres um emprego, eu largarei tudo. Promessas feitas com desespero, e esquecidas na calmaria. Ou, pior ainda, cumpridas com sacrifício dos outros. Quantas famílias são destruídas por votos irresponsáveis? Quantas crianças são entregues a caminhos que Deus nunca ordenou? Quantas mulheres choram pela fé cega de maridos que confundem religião com loucura? O erro de Jefté foi agir sem conhecer o coração de Deus. Foi pensar que o Altíssimo se agrada de sangue, quando na verdade, ele deseja misericórdia. Em Oséias capítulo 6, versículo 6, está escrito: porque eu quero misericórdia, e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Jefté venceu a guerra, mas perdeu sua descendência. Ganhou o trono, mas seu legado foi sepultado com sua filha. E até hoje, o Espírito de Deus clama: Filho meu, dá-me o teu coração, não teu sacrifício, não tua filha, não tuas promessas vazias, mas o teu coração. Entre as páginas silenciosas de Juízes, onde a história de Jefté se encerra abruptamente, ecoa uma verdade que atravessa gerações: nem todo voto é sagrado, nem toda promessa feita diante do altar é santa.
Nem todo sacrifício é aceito pelo Deus Altíssimo. Jefté selou o destino de sua filha com os lábios, e a palavra de Deus diz: a morte e a vida estão no poder da língua. Ele abriu a boca, e o destino foi pronunciado. Não há registro de arrependimento, não há busca de escape. Ele não clamou por misericórdia, não implorou por outra saída, apenas cumpriu o voto. Mas, e se tivesse clamado? E se, como Abraão no Monte Moriá, tivesse esperado pela intervenção de Deus? E se, ao invés de colocar sua filha sobre o altar, tivesse reconhecido seu erro e suplicado pela graça? Será que o mesmo Deus que proveu um carneiro para Abraão não teria também provido uma saída para Jefté? Mas ele não pediu, ele acreditou que precisava pagar, mesmo que o preço fosse sua própria herança. Em contraste, veja a história de Abraão. Deus pediu o filho, mas no último momento, interveio, mandou parar, deu escape, porque Deus jamais quis a morte da criança, queria apenas provar o coração do pai. Mas com Jefté, foi o contrário. Deus não pediu, e o homem não parou. E o que isso nos ensina? Que quando tentamos lidar com Deus como se ele fosse um ídolo pagão, acabamos cometendo loucuras em nome da fé. O sacrifício da filha de Jefté não foi um ato de fé verdadeira, foi um erro, um trágico erro, feito por um homem ferido, orgulhoso, pressionado por uma cultura religiosa que confundia honra com destruição. E hoje, quantos pais ainda sacrificam seus filhos no altar dos votos humanos? Sacrificam a infância deles em nome de ministérios que consomem tudo. Sacrificam os sonhos de suas filhas para manterem aparências religiosas. Sacrificam os corações de seus filhos ao imporem julgos que Deus nunca exigiu. O espírito de Jefté ainda caminha entre nós, fazendo votos e perdendo os filhos. Mas há uma alternativa, há um caminho mais alto. Há um altar que não consome com fogo, mas com graça. Um altar onde o sacrifício já foi feito, onde um filho foi entregue, não por erro, mas por amor. Porque no alto de um outro monte, muito tempo depois de Jefté, outro pai entregaria seu filho. Desta vez, não seria um erro humano, não seria uma promessa feita às pressas, não seria uma tentativa desesperada de vencer uma guerra. Seria a expressão máxima do amor e da justiça divina. Ali, no Gólgota, Deus Pai entrega o Filho, mas desta vez, o sacrifício é voluntário. Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, sabia o que o esperava, e mesmo assim, caminhou em direção à cruz, sem reclamar, sem retroceder, sem chorar sua virgindade, mas chorando pelos pecados do mundo. O sacrifício de Jefté nos lembra da tragédia do homem tentando alcançar a salvação pelas próprias mãos. A cruz de Cristo nos lembra que a salvação só é possível pelas mãos de Deus. No caso de Jefté, a filha morre por um voto insensato. Na cruz, o filho morre por uma aliança eterna. Jefté sacrifica porque acha que Deus precisa ser comprado. O pai entrega o filho porque sabia que só o sangue puro poderia nos redimir. E é por isso que a cruz é o antídoto para todos os votos precipitados. Ela é o altar final. Ela é o holocausto verdadeiro. Ela é o fim de toda tentativa humana de agradar a Deus com sangue inocente. Ali, o sangue que foi derramado era justo, era perfeito, era eterno, e desde então, nenhum outro sacrifício é necessário. Se Jefté tivesse vivido depois da cruz, se ele tivesse conhecido o Messias, se ele tivesse ouvido as palavras do apóstolo Paulo: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, talvez tivesse poupado sua filha. Porque o Deus que habita no alto e sublime trono, não deseja que sacrifiquemos nossos filhos, deseja que nós mesmos sejamos sacrifícios vivos, não no fogo da morte, mas no altar da obediência. A história termina,
mas o eco do sacrifício permanece, porque, mesmo com a vitória sobre os filhos de Amon, mesmo com o cargo de juiz assegurado, mesmo com a nação em paz temporária, Jefté estava sozinho. A filha era sua única herança. Seu nome se encerrava nela, e com a morte da jovem, sua linhagem foi apagada. Israel teve paz, mas Jefté teve silêncio. Não há registro de novos feitos. Não há sucessores. Não há legado. A vitória que ele tanto buscou foi conquistada ao custo da sua própria posteridade. E este é o dilema oculto da história. Quantas vezes desejamos algo com tamanha força que sacrificamos aquilo que deveríamos proteger? Quantos homens sacrificam seus casamentos, seus filhos, suas almas, apenas para provar que conseguiram vencer? Quantas mulheres entregam seus corpos, seus sonhos, sua fé por promessas que nunca deveriam ter sido feitas? O sacrifício da filha de Jefté é um espelho sombrio do que acontece quando a fé se mistura com ignorância e orgulho, quando a espiritualidade é usada como moeda de troca, quando votos são feitos sem revelação, apenas por desespero. A Escritura diz: melhor é que não votes, do que votares e não cumprires. Eclesiastes capítulo 5, versículo 5. Mas ainda mais profundo: melhor é conhecer o coração de Deus do que tentar comprá-lo. O Deus de Israel não é como os deuses de Amon, de Moabe ou de Canaã. Esses exigiam filhos no fogo. Esses exigiam sacrifícios humanos. Esses se alimentavam do desespero das nações. Mas o Deus de Abraão é o Deus que provê, é o Deus que interrompe o sacrifício de Isaque, é o Deus que envia o cordeiro, é o Deus que diz: não quero o sangue dos teus filhos, quero o teu arrependimento, quero o teu coração. E agora, cada um de nós é desafiado. Vivemos ainda sob o espírito de Jefté, fazendo votos precipitados, vivendo religiosidade vazia, sacrificando quem amamos para provar alguma fé, ou caminhamos sob a luz do Cordeiro, o que já foi oferecido uma vez por todas, para que nenhum outro altar precise de sangue? No fim, tudo se resume a isso: o que você está disposto a sacrificar. E por quê? A quem você entregaria? Para alcançar algo, você ouve a voz do Espírito, ou age pelas sombras do medo? A filha de Jefté morreu, mas sua história permaneceu viva, e ano após ano, as jovens de Israel subiam as montanhas, não para comemorar, mas para lamentar. 4 dias por ano, 4 dias de luto, de memória, de lembrança. Não havia canções de vitória, não havia festas em seu nome, apenas lágrimas, apenas silêncio, apenas montanhas ecoando o choro de moças que se perguntavam: por quê? Porque ela teve que morrer? Porque um voto feito por outro custou sua vida? Porque ninguém a salvou? Porque Deus não interveio? Talvez porque Deus não deseja intervir onde nós mesmos já fomos advertidos. Porque Ele já havia revelado sua vontade. Já havia deixado claro que o sacrifício humano era abominação. Já havia ensinado por meio da lei, dos profetas, dos sinais. Mas o homem preferiu agir por impulso, preferiu cumprir sua palavra ao custo da vida, em vez de reconhecer o erro. E aqui está uma lição oculta, mas poderosa: nem toda fidelidade a um voto é justiça. Às vezes, o verdadeiro arrependimento é quebrar um voto errado e clamar por misericórdia. Deus não se alegra com promessas tolas. Ele se alegra com corações quebrantados. Ele se move quando reconhecemos nosso erro, não quando nos afundamos nele. A filha de Jefté tornou-se, assim, um símbolo trágico de fé cega, de religiosidade sem discernimento, de sacrifício sem revelação. E até hoje, sua memória clama do pó da terra: não se aproxime do altar sem conhecer o Deus que habita nele, porque o fogo do altar consome tudo. E se você não souber quem é o Deus que responde pelo fogo, você pode acabar oferecendo aquilo que ele nunca pediu.
Que o espírito de Jefté não nos domine. Que não sacrifiquemos nossas famílias por ministérios que Deus não ordenou. Que não façamos promessas que Ele não exigiu. E que não confundamos fidelidade com orgulho. Que aprendamos a conhecer o Deus que fala, antes que falemos em seu nome. E se você chegou até aqui, é porque os mistérios mais sombrios das Escrituras ainda chamam pelo seu nome. Então permaneça conosco nas trevas, porque o abismo ainda não terminou de falar. Curta este vídeo e inscreva-se no canal A Bíblia Oculta. Nos encontraremos na próxima história oculta, onde luz e trevas se encontram, e o silêncio revela o que os altares escondem.